Antes de contar o que aconteceu com Marcelo Tavares, preciso que você entenda uma coisa sobre o interior de Pernambuco. Existem estradas que ninguém deveria percorrer depois que o sol se põe. Não por causa de assaltos ou animais selvagens, mas porque há territórios que nunca foram realmente nossos. Marcelo tinha 32 anos em setembro de 2019. Fotógrafo profissional, ganhava bem registrando casamentos e eventos em toda a região. Era daqueles caras confiantes, modernos, que riam das histórias antigas. Ele cresceu ouvindo sua avó Dona Francisca falar sobre criaturas da mata, sobre a papa-figo, o caboclo d'água, coisas que assombravam o sertão desde antes dos portugueses chegarem. Vó, isso é só folclore, ele dizia. Lendas para assustar criança. Dona Francisca sempre respondia a mesma coisa. Folclore é história que ninguém mais leva a sério, meu filho. Mas a criatura não sabe que virou folclore. Ela continua lá. No dia 14 de setembro, Marcelo fotografou um casamento em Gravatá. Festa bonita, família tradicional, ele faturou bem. Por volta das 11 da noite, enquanto guardava os equipamentos no carro, a mãe da noiva se aproximou. Você vai para Caruaru agora? Ela perguntou, preocupada. Vou, tia. Por quê? Pega a BR. Não vá pela estrada velha, não. Nem com Deus. Marcelo sorriu. A velha é mais rápida, tia. Meia hora a menos. A mulher segurou o braço dele com força. Tem coisa naquela estrada. Meu tio viu há 30 anos. Nunca mais foi o mesmo. Prometeu para minha mãe que era... Tia, com todo respeito, eu não acredito nessas coisas. Ele entrou no carro, um Corolla prata, e acenou. Amanhã trago as fotos! Aquela foi a última vez que alguém viu Marcelo realmente vivo. A estrada velha que liga Gravatá a Caruaru é estreita, cercada de mata atlântica densa dos dois lados. Durante o dia é até bonita, com aquele verde profundo e o canto dos pássaros. À noite é um corredor de escuridão absoluta. Os postes de luz foram instalados só até o quilômetro 7. Depois disso, são 18 quilômetros sem nada além do seu farol e a lua, se você tiver sorte. Marcelo ligou o rádio. Estática. Tentou o celular para colocar música no Spotify, sem sinal. Droga de estrada, murmurou, mas seguiu em frente. Conhecia o caminho, tinha feito aquela rota dezenas de vezes. Eram 23h47 quando aconteceu. Ele vinha a uns 80 por hora, concentrado, quando algo atravessou a estrada. Não correu, não andou. Simplesmente apareceu de um lado e desapareceu do outro, como se tivesse deslizado. Mas a velocidade era impossível. E o tamanho? Marcelo pisou no freio instintivamente. O ABS pulsou sob seu pé, o carro derrapando um pouco antes de parar completamente. O coração disparado, ele ficou ali, mãos apertando o volante, suor frio escorrendo pelas têmporas. O que foi isso? Sussurrou para si mesmo. Olhou para frente. A estrada vazia, os faróis iluminando o asfalto rachado e o mato nas laterais. Olhou no retrovisor. Nada. Respirou fundo. Animal. Foi só um animal grande. Mas quando ia tirar o pé do freio, viu. Do lado esquerdo da estrada, entre as árvores, havia uma figura. Parada. Completamente imóvel. E estava olhando para ele. A primeira coisa que Marcelo notou foi a altura. Aquilo tinha mais de 2 metros. Fácil. A segunda coisa foi a forma. Não era certa. Os braços eram longos demais, descendo quase até o chão. As pernas finas como bambus, articuladas de um jeito estranho, como se tivessem joelhos extras. A cabeça era pequena, angular, inclinada para o lado de uma forma que nenhum pescoço humano conseguiria. E os olhos, 2 círculos amarelados que refletiam a luz do farol, como os de um gato ou cachorro. Mas havia algo naquele olhar, algo inteligente, algo antigo. Marcelo sentiu o estômago revirar. Cada instinto no seu corpo gritava uma coisa. Acelera e sai daqui. Mas ele era fotógrafo. Era a profissão dele registrar o extraordinário. E aquilo na sua frente era a coisa mais extraordinária que ele já tinha visto. As mãos se moveram no piloto automático. Pegou a câmera Canon 5D no banco do passageiro. Aquela que custou 3 meses de salário. Ajustou o ISO para a luz baixa. Mirou pela janela. A criatura não se mexeu. Continuou observando. Ele tirou a primeira foto. O flash explodiu na escuridão.
Através do visor, conseguiu ver melhor. A pele era escura, quase preta, com textura que parecia casca de árvore. Não usava roupa, não tinha pelos. Era como se fosse feita da própria mata. Segunda foto. O flash novamente. Agora ele viu algo mais perturbador. A criatura tinha uma boca, mas ela ia de orelha a orelha, quando vista de frente. E estava fechada numa linha fina, como um corte. Terceira foto. Foi quando tudo mudou. O flash iluminou a criatura pela terceira vez e ela reagiu. A boca abriu. Não como uma boca normal abre. Ela se rasgou, se dividiu em 4 partes como uma flor carnívora, revelando fileiras de dentes irregulares. Alguns finos como agulhas, outros largos e quebrados. E então veio o som. Não consigo descrever adequadamente. Imagine o grito de uma mulher em pânico misturado com o guincho de metal sendo torturado. Tudo numa frequência que faz seus dentes doerem e seus olhos lacrimejarem. O vidro do carro vibrou. O retrovisor rachou. Marcelo largou a câmera e tampou os ouvidos, gritando também. Mas seu próprio grito era inaudível perto daquilo. A criatura começou a se mover. Não andava. Seus membros se contorciam em ângulos impossíveis, impulsionando o corpo para frente numa velocidade assustadora. Ela saiu da mata e entrou na estrada, vindo direto para o carro. Marcelo tirou o freio e acelerou. Os pneus guincharam, o carro deu um tranco para frente. Ele pisou fundo, o velocímetro subindo rápido. 60, 80, 100 por hora. Olhou no retrovisor esperando ver a coisa ficando para trás. Ela estava mais perto. Correndo? Não. Aquilo não era correr. Era como se ela se jogasse para frente, os membros apenas ajustando para não cair. E a velocidade era impossível. 120 por hora e a criatura estava a apenas 10 metros do carro. Então, ela pulou. Marcelo ouviu o baque no teto. Pesado. O carro balançou com o impacto, e então começaram os arranhões. Garras de metal sobre metal, riscando a lataria do teto num som agudo e penetrante que cortava a mente. Sai, sai, sai! Marcelo gritava, acelerando mais, o carro a 140 em uma estrada estreita e sinuosa. Os faróis iluminavam as curvas no último segundo. Ele desviava por instinto, o volante virando sozinho enquanto sua mente estava paralisada de terror. A criatura arranhava, batia. Aquele grito vinha em ondas, vibrando através da lataria. Marcelo podia sentir cada arranhão como se fosse na própria pele. As lágrimas desciam pelo rosto. Ele tinha perdido o controle do corpo, estava apenas segurando o volante e chorando, gritando, implorando para acordar desse pesadelo. 3 quilômetros. A coisa ficou no teto por 3 quilômetros eternos. E então, silêncio. Marcelo quase não percebeu no primeiro momento. O som tinha parado. Manteve a velocidade por mais 1 minuto. 2, 3. Finalmente, tirou o pé do acelerador. O carro foi desacelerando até parar no acostamento. Silêncio total. Nem grilos, nem vento. Como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Ele ficou ali, dentro do carro por 15 minutos. Apenas respirando, tremendo. Finalmente, juntou coragem para olhar pela janela. A estrada vazia. Olhou no retrovisor. Nada. Saiu do carro em câmera lenta. As pernas mal o sustentavam. Deu a volta olhando para cima. O teto do carro estava destruído. Riscos profundos no metal, alguns atravessando completamente a lataria. Havia 4 linhas paralelas, como marcas de garras. Elas iam da traseira até o para-brisa. Marcelo vomitou ali mesmo, ao lado da roda. Quando terminou, entrou no carro, trancou todas as portas e dirigiu para casa. Devagar, atento, esperando a qualquer momento que aquela coisa voltasse. Mas ela não voltou. Não na estrada. Marcelo chegou em casa às 00h53. Ele sabia a hora exata porque ficou olhando para o relógio do painel durante todo o trajeto, como se marcar o tempo pudesse manter a realidade no lugar. O apartamento era simples. Segundo andar de um prédio sem elevador, no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru. 2 quartos, um que ele usava como estúdio fotográfico. Quando chegou, subiu os degraus correndo, tropeçando, deixando cair as chaves 2 vezes antes de conseguir abrir a porta. Entrou e trancou. Corrente, fechadura
e ainda empurrou a mesinha do telefone contra a porta. Correu pela casa fechando todas as janelas, todas as cortinas, verificando o banheiro, os armários, debaixo da cama. Estava sozinho. Ou deveria estar. Foi pro banheiro e abriu o chuveiro. A água caiu gelada. Ele riu, um som histérico. Claro que tá gelada. Por que estaria quente? Por quê? Mas não era só o aquecedor quebrado. A água tinha um cheiro estranho, metálico, como sangue diluído. Marcelo fechou o registro, enxugou o rosto com as mãos tremendo e olhou no espelho. Ele estava pálido. Olheiras profundas que não estavam ali algumas horas atrás. E havia algo mais. No reflexo, atrás dele, a cortina do box estava levemente aberta. Ele tinha certeza de ter verificado o banheiro. Tinha certeza. Virou-se devagar. A cortina estava fechada. Olhou de novo para o espelho, aberta. Não, sussurrou. Não, não, não. Saiu do banheiro sem olhar para trás e foi direto para o quarto. Sentou na cadeira em frente ao computador e foi então que lembrou. A câmera ainda estava no carro. Teve que fazer um esforço sobre-humano para descer novamente. A rua estava deserta. Os postes iluminavam mal, criando mais sombras que luz. O Corolla estava onde ele deixou, com aquelas marcas horríveis no teto. Abriu a porta, pegou a câmera do banco e, quando ia fechar, viu algo. No banco de trás havia uma mancha escura, irregular. Ele aproximou o celular para iluminar melhor. Parecia lodo, substância viscosa, esverdeada, que cheirava a terra podre e algo mais. Algo orgânico em decomposição. Marcelo fechou a porta com força e correu de volta para o apartamento. No quarto, conectou a câmera ao computador com mãos que não paravam de tremer. O programa de edição abriu automaticamente. 3 fotos novas, as últimas que ele tinha tirado. Clicou na primeira. A imagem era desfocada. Você conseguia ver a massa de árvores, galhos entrelaçados e, entre eles, vultos escuros. Podia ser qualquer coisa, podia ser nada. Mas quando ele ampliou, viu detalhes. Olhos. Vários pares de olhos amarelados espalhados pela mata, em alturas diferentes. Alguns no chão, alguns a 3, 4 metros de altura, todos olhando para a câmera. Tinha mais de uma, Marcelo sussurrou. Meu Deus, tinha mais de uma. Segunda foto. Essa estava mais nítida. A criatura estava mais próxima, já saindo da mata. Agora dava para ver claramente. As pernas eram digitígradas, como as de um cachorro, mas com dedos longos que terminavam em garras curvas. Os braços desciam até o joelho, cada mão com 6 dedos. O torso era estreito, as costelas visíveis sob a pele escura. E a cabeça? A cabeça era a pior parte. Pequena demais para o corpo, sem nariz aparente, apenas 2 buracos onde deveria estar. Os olhos eram grandes, desproporcionais, ocupando metade da face. E aquela boca fechada numa linha que ia de um lado a outro. Mas não era apenas a anatomia, era a postura. A forma como ela estava parada, cabeça inclinada, observando. Havia curiosidade ali, e malícia. Marcelo precisou levantar e andar pelo quarto. Seus pulmões não estavam pegando o ar direito. Ataque de pânico. Ele tinha tido um antes, anos atrás. Sabia reconhecer. Mas saber não tornava mais fácil. Sentou no chão, cabeça entre os joelhos, respirando fundo. Quando se acalmou, voltou para o computador. Terceira foto. A imagem carregou na tela. E Marcelo sentiu o sangue gelar nas veias. A criatura estava em primeiro plano agora, a apenas 2 metros da câmera. Tão perto que dava para ver texturas. A pele não era lisa. Era coberta de pequenas escamas, como as de um réptil, mas irregulares, algumas levantadas, outras quebradas. Havia cicatrizes. Marcas antigas de algo que tinha acontecido há muito tempo. Os olhos estavam fixos na lente. E havia inteligência ali. Não era um animal reagindo a um flash. Era algo consciente, deliberado, analisando. Mas o pior era o fundo. Atrás da criatura, desfocado, mas visível, havia uma janela. Uma janela com grades brancas e cortina azul. A janela do quarto dele. A foto tinha sido tirada da estrada, a quilômetros de distância. Mas no reflexo da janela, ele conseguia ver. Sua casa. Seu prédio. Perfeitamente enquadrado atrás da criatura, como se ela estivesse posando especificamente com aquele fundo.
Isso não é possível, Marcelo disse em voz alta, como se dizer tornasse verdade. Não dá para ver minha casa daquele ângulo. Não dá, mas estava ali, na foto, inegável. Ele ampliou a imagem, focando no reflexo da janela. E viu algo que fez seu coração parar. Havia uma silhueta na janela. Uma forma escura, de pé, olhando para fora. Olhando para ele tirando a foto. Mas ele estava sozinho em casa quando saiu. Tinha certeza. Não havia ninguém lá. Um som. Arranhão na janela. Marcelo se virou tão rápido que derrubou a cadeira. A cortina estava fechada. Totalmente fechada. Mas ele tinha ouvido. Tinha certeza que tinha ouvido. 3 batidas, lentas, deliberadas. Toque, toque, toque. Alguém estava batendo no vidro. Do lado de fora, no segundo andar. Ele recuou até bater nas costas na parede oposta. As batidas pararam. Silêncio novamente. Aquele silêncio pesado, errado, que tinha na estrada. O celular. Ele pegou o celular no bolso com mãos tremendo tanto que quase derrubou. Discou 190. Polícia. Alguém tinha que vir. Alguém tinha que... Sem sinal. Olhou para a tela. 5 barras de sinal pela manhã. Agora, nada. Nem uma barra. Como se algo estivesse bloqueando. Tentou a internet, sem conexão. Tentou ligar para o melhor amigo, Roberto. A ligação nem iniciava. O WhatsApp não abria. Era como se o apartamento tivesse sido isolado do resto do mundo. Passos no teto. Lentos. Pesados. Algo andando pelo telhado do prédio, diretamente sobre seu apartamento. Marcelo saiu do quarto e foi para a sala. Acendeu todas as luzes. Todas. A luminária, a principal, até a luz da cozinha. Claridade. Precisava de claridade. As coisas ruins não gostam de luz, certo? As lendas sempre dizem isso. Ligou a televisão no volume alto. Jornal da Globo, algum filme, qualquer coisa que fizesse som, que preenchesse o silêncio. Sentou no sofá de frente para a porta, a faca de cozinha maior que tinha na mão. Vai amanhecer, ele disse para si mesmo. Só preciso aguentar até amanhecer. Essas coisas somem com o sol, sempre somem com o sol. Eram 01 às 27. Faltavam pelo menos 4 horas para o amanhecer. Os passos no teto continuavam, para frente, para trás. Como se algo estivesse medindo o ambiente procurando um ponto de entrada. Marcelo olhou para a janela da sala. As cortinas estavam abertas, podia ver o reflexo da sala no vidro. Ele mesmo no sofá, a televisão, a porta do quarto ao fundo, e atrás do sofá uma figura. Ele se virou num pulo. Nada ali, absolutamente nada. Olhou de novo para o reflexo. A figura ainda estava lá, de pé, a menos de 1 metro das suas costas. Aquela cabeça inclinada, aqueles olhos amarelados fixos nele. Marcelo não conseguia respirar. Virou a cabeça lentamente, olhando diretamente para onde a criatura deveria estar. Vazio. Virou para o reflexo novamente. A coisa tinha se aproximado. Agora a mão dela estava estendida, as garras quase tocando seu ombro. Você não está aqui, ele disse, a voz falhando. Você não está aqui, é só reflexo, é só... A televisão piscou. A imagem distorceu. E por um segundo, no meio da distorção, ele viu. A criatura estava na tela, olhando para ele através da televisão. A boca começando a abrir. Marcelo desligou a TV na tomada, escuridão súbita, apenas as luzes do teto agora. E nessa escuridão, ele ouviu respiração. Pesada, úmida, vindo de cima dele. Levantou os olhos lentamente. O teto branco, rachado em alguns pontos, com aquelas manchas de umidade antigas. Normal. Tudo normal, exceto pela sombra. Uma sombra que não deveria estar ali, porque a luz vinha de cima. Uma sombra em formato de mão. 5 dedos longos, 6. A sombra tinha 6 dedos e estava se movendo. Marcelo ficou paralisado, olhando para aquela sombra impossível no teto. Ela se movia como algo vivo, os dedos se contraindo e relaxando, como se estivesse testando a superfície. Então, lentamente, começou a se arrastar. Não na direção da luz, como sombras normais fazem. Ela se movia contra a fonte de luz, descendo pela parede. Ele correu para a cozinha e voltou com sal. Tinha visto em filme, lido em algum lugar. Sal afasta espíritos.
Começou a jogar nos cantos, ao redor do sofá, na soleira da porta. Não sabia se funcionava. Não sabia mais de nada. Mas precisava fazer algo ou enlouqueceria. A sombra parou quando o Sal tocou a parede. Ficou ali, pulsando, como se estivesse irritada. Então recuou e desapareceu. Funcionou, Marcelo sussurrou, um riso histérico escapando. Funcionou, mas a comemoração durou pouco, porque ele percebeu algo. A sombra não tinha desaparecido realmente. Ela tinha se movido. Agora estava na parede do corredor, fora do alcance do Sal, e não estava sozinha. Outras sombras começaram a aparecer. No teto, nas paredes, até no chão. Formas humanoides, mas distorcidas com proporções erradas. Todas se movendo em direção à sala, lentamente, como predadores cercando a presa. Marcelo voltou correndo para o quarto. Pelo menos lá tinha menos janelas, menos superfícies refletivas. Trancou a porta. Empurrou o guarda-roupa contra ela. Foi até o computador que ainda estava ligado. A terceira foto, ainda aberta na tela. Olhou para a imagem novamente, procurando pistas, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Foi quando notou algo que não tinha visto antes. No canto inferior esquerdo da foto havia um detalhe. Números. Coordenadas GPS? Não, eram horários. Uma sequência de dígitos. 23, 47, 01, 27, 03, 15, 05, 03. 23, 47 era quando ele tinha tirado a foto. 01, 27 era agora. Ele olhou para o relógio do computador. 01, 29. Há 2 minutos atrás. O que significavam os outros horários? Um estrondo na porta. Algo tinha batido com força. O guarda-roupa se mexeu alguns centímetros. Outra batida. E outra. Não era força humana. A madeira da porta começou a rachar. Marcelo olhou ao redor desesperado. A janela. Podia pular. Segundo andar não era tão alto. Podia quebrar uma perna, mas estaria vivo. Correu até a janela e abriu a cortina. A criatura estava do outro lado do vidro. De pé. No ar. Como se estivesse em pé sobre uma superfície invisível. A mão espalmada contra o vidro, o rosto a centímetros dele, separados apenas pela janela. A boca aberta naquele sorriso impossível de 4 partes. Os olhos amarelados, fixos nos dele. Marcelo gritou e se jogou para trás, batendo contra a cama. A criatura não se mexeu, apenas observava. Então, lentamente, começou a arranhar o vidro. O som era insuportável. Unha contra vidro, agudo, penetrante. A porta do quarto se estilhaçou. O guarda-roupa foi empurrado com tanta força que deslizou pelo chão e bateu na parede oposta. A porta aberta mostrava o corredor. Vazio, escuro. Mas Marcelo podia sentir. Algo estava ali. Algo grande. Respirando. Ele tinha 2 opções impossíveis. O corredor ou a janela. E na janela estava aquela coisa. Escolheu a janela. Num movimento rápido, pegou a cadeira do escritório e arremessou contra o vidro com toda a força que tinha. O vidro explodiu. A criatura desapareceu no mesmo instante, como se nunca tivesse estado ali. Ar frio entrou pela janela quebrada. Marcelo se aproximou com cuidado, vidros quebrando sob seus pés. Olhou para baixo. 2 andares. A rua embaixo. Vazia. Podia tentar, mas quando olhou mais atentamente, viu algo que fez o sangue gelar. A rua não estava vazia. Havia figuras, dezenas delas, paradas embaixo do prédio, todas olhando para cima, todas esperando. Uma risada, fraca, vindo do corredor. Não era risada humana, era algo entre choro e risada, em uma frequência errada que fazia os dentes doerem. Marcelo recuou, pegou o computador e se trancou no banheiro. O único cômodo sem janela. Apenas um exaustor no teto. Sentou no chão com as costas contra a porta, o laptop no colo. Tinha que entender. Tinha que ter uma explicação. Abriu o navegador, sem internet, claro. Mas tinha salvos alguns arquivos sobre folclore nordestino. Pesquisas antigas que tinha feito para um projeto que nunca concluiu. Começou a ler freneticamente. Papa Figo. Raptava crianças, extraía o fígado. Não era isso. Comadre Fulozinha. Protegia as matas. Não. Caboclo d'água. Afogava nas lagoas. Não. Então encontrou.
Um texto que tinha copiado de um blog antigo sobre lendas esquecidas. O coisa ruim de imagem. Criatura das matas antigas, anterior aos povos indígenas. Vive entre o plano físico e o plano das sombras. Pode ser vista, mas não pode ser capturada, exceto em imagem. Quando sua imagem é roubada, cria-se uma conexão. A criatura pode usar qualquer reflexo ou sombra para se manifestar parcialmente no mundo daquele que a fotografou. Durante as horas da noite, em 4 momentos específicos, ela ganha mais força. Se sobreviver até o amanhecer, a conexão se quebra. Se não, o texto terminava aí. O resto da página tinha sido perdido. Mas Marcelo entendeu. Os horários na foto. 23h47, quando tirou a foto. 01h27, quando a criatura apareceu pela primeira vez no apartamento. E ainda faltavam 2. 03h15 e 05h03. Olhou para o relógio. 01h54. Faltava 1h20 para o próximo. E em cada horário, ela ficava mais forte, mais presente. Uma batida na porta do banheiro. Fraca, quase gentil. Marcelo. Uma voz, feminina, suave. Marcelo, abre a porta. Ele conhecia aquela voz. Era sua avó, Dona Francisca, que tinha morrido 3 anos atrás. Meu neto, tô preocupada com você. Abre pra avó. Você não é minha avó, Marcelo sussurrou. Claro que sou, menino. Lembra quando você era pequeno? Eu contava histórias sobre as criaturas da mata. Você nunca acreditou, mas eu sabia. Eu sempre soube que um dia você ia encontrar. Cala a boca! Cala a boca! A voz mudou, ficou mais grossa, distorcida. Abra a porta, Marcelo. De um jeito ou de outro você vai abrir. Algo começou a forçar. A porta do banheiro tremeu. Marcelo se jogou contra ela com toda a força, os pés fincados no chão frio, tentando mantê-la fechada. Mas o que estava do outro lado era mais forte, muito mais forte. A porta começou a ceder, a madeira rachando, a fechadura quase saltando. Então, de repente, parou. Silêncio absoluto. Marcelo ficou ali, respirando pesado, suor escorrendo pelo rosto misturado com lágrimas. Esperou 1 minuto, 2, 5, nada. Lentamente encostou o ouvido na porta. Nenhum som do outro lado. Seria possível? Teria ido embora? Olhou para o relógio. 02h47. Mais meia hora até o próximo horário. Marcelo Tavares. 32 anos, fotógrafo. Homem jovem, alto, loiro, de olhos azuis. Foi quando o exaustor no teto começou a girar. Devagar no começo, depois mais rápido. E algo começou a descer por ele. Não água, não ar. Era aquela substância viscosa que tinha visto no carro. Verde escura, fedendo a decomposição. O lodo começou a pingar no chão do banheiro. Marcelo se afastou, encostado na porta. As gotas formaram uma poça. E a poça começou a se mover, a tomar forma. Dedos, uma mão, um braço se formando do lodo podre. Marcelo não pensou. Abriu a porta do banheiro e correu. Não importava mais o que estava lá fora. Tinha que sair daquele cômodo. O corredor estava diferente, mais longo. As paredes pareciam pulsar, respirar. Os quadros que decoravam tinham mudado. Não eram mais fotos da família. Eram imagens dele. Dormindo, tomando banho. Fotos que ninguém tinha tirado. E em todas elas, ao fundo, a silhueta da criatura, observando. Ele correu para a sala. A porta da frente ainda estava trancada. A mesinha ainda encostada. Começou a tirar as travas, as mãos trêmulas, derrubando coisas. Ia sair. Ia gritar por ajuda. Os vizinhos vinham. Tinha que vir. Conseguiu abrir. O corredor do prédio estava escuro. A luz de emergência que sempre ficava acesa tinha apagado. Mas havia luz vindo de baixo. Da escada. Marcelo começou a descer. Devagar. Cada degrau rangendo sob seus pés. A luz vinha do térreo, laranja, pulsante, como fogo. Chegou ao último degrau e olhou. A porta de saída do prédio estava aberta. E do lado de fora, na rua, havia uma fogueira. Grande, no meio da rua. E ao redor dela, figuras, pessoas, vizinhos. Ele reconheceu seu Antônio do 301, Dona Maria do térreo, todos de pé, imóveis, olhando para ele. Mas os olhos deles, amarelados. Todos com aqueles olhos amarelados. Não, Marcelo sussurrou. Recuou,
Subiu correndo as escadas de volta. Passou pelo seu andar, continuou subindo. Terceiro andar, quarto. A escada que dava acesso ao telhado estava aberta. Nunca ficava aberta, sempre trancada. Subiu. O ar frio da noite bateu no rosto. O telhado era amplo, com o reservatório d'água no centro. A cidade se estendia ao redor. Luzes piscando na distância. Normal. Tudo parecia normal de cima. Então viu, do outro lado do reservatório, a criatura. Estava sentada, como se estivesse esperando. A cabeça inclinada, aquele olhar curioso. Não ameaçador agora, apenas observando. Marcelo parou. Longe o suficiente. Não ia mais perto. Os dois ficaram ali, se olhando. O vento frio soprando entre eles. E pela primeira vez, Marcelo realmente viu. Aquilo não era apenas uma criatura predatória. Havia tristeza naqueles olhos, solidão, como se ela fosse a última de algo antigo. Algo que existia antes das cidades, antes das estradas, quando a mata era tudo que havia. Ele tinha invadido, tinha roubado sua imagem. E no mundo dela, isso era uma violação, uma declaração de guerra. Desculpa, Marcelo ouviu sua própria voz dizendo. Eu não sabia, eu não sabia. A criatura inclinou a cabeça para o outro lado. Aquela boca começou a se abrir. Marcelo se preparou para o grito. Mas não foi um grito. Foi uma voz, rouca, antiga, falando algo que não era português, não era língua humana. Mas Marcelo entendeu. Não com os ouvidos, com algo mais profundo. Fotografar é roubar alma. Você roubou parte de mim. Agora preciso da sua. Marcelo olhou para o celular. 0314. 1 minuto. O relógio do celular mudou. 0315. A criatura se levantou. Mais alta do que Marcelo tinha imaginado. Quase 3 metros quando completamente ereta. E não estava sozinha. Das sombras ao redor do telhado, outras figuras começaram a emergir. Menores, mais rápidas. Talvez filhotes, talvez algo pior. Elas circularam. Marcelo, mantendo distância, mas fechando o cerco. A principal se aproximou. Cada passo deliberado, as garras batendo no concreto do telhado fazendo um som metálico. Ela parou a 2 metros dele. De perto, Marcelo viu mais detalhes. A criatura tinha marcas pelo corpo. Não cicatrizes naturais. Eram símbolos, gravados na pele escura. Símbolos que se moviam, mudavam de forma enquanto ele olhava. Como se fossem vivos. Por que eu? Marcelo perguntou, voz falhando. Outras pessoas devem ter visto, devem ter tentado fotografar. A criatura inclinou a cabeça. Aquela voz antiga ecoou novamente, não nos ouvidos, mas direto na mente. Outros viram, outros fugiram, você capturou. 3 vezes, insistiu. A primeira foto foi acidente. A segunda foi curiosidade. A terceira foi ganância. Não era ganância, Era ganância. Ganância por registro, por prova, por validação do seu mundo moderno. Você precisava mostrar que eu existo, postar, compartilhar, fazer outros verem. E Marcelo percebeu que era verdade. Mesmo naquele momento de terror, parte dele tinha pensado: essas fotos vão mudar minha vida. National Geographic, documentários, prova de que as lendas eram reais. Por isso a conexão é forte, continuou a voz mental. Você não apenas capturou minha imagem, você tinha intenções com ela. E intenção é poder. As criaturas menores começaram a se aproximar. Marcelo podia ver melhor agora. Não eram filhotes. Eram algo diferente, transparentes. Como se fossem feitas de névoa e sombra. E tinham forma humana. Rostos que ele conhecia. Vó? Uma das figuras nebulosas tinha o rosto de Dona Francisca. Outra, de um tio que tinha morrido na infância. Outra, de um amigo de faculdade que tinha se suicidado. Os mortos que você conheceu, disse a criatura. Ela usa as memórias de sua mente, dá forma para atormentar. É assim há milênios, desde que os primeiros humanos ousaram registrar nas cavernas. Desenhar é capturar, capturar é conectar, e conexão tem preço. Que preço? Marcelo perguntou, mas já sabia a resposta. Ao amanhecer, com o quarto horário, a conexão se completa. Você passa para o nosso lado, tornando-se um de nós. Ou o quê? Ou você desfaz a conexão. Como?
A criatura apontou com uma garra longa para o celular na mão de Marcelo. Destrua as imagens. Delete permanentemente. E nunca mais capture o que não deve ser capturado. Parecia simples. Mas Marcelo olhou para o celular e hesitou. Aquelas fotos eram impossíveis. Eram prova de que existia um mundo além do que a ciência conhecia. Eram sua chance de... Ele hesita, a criatura disse, e havia algo como diversão na voz. Mesmo agora, mesmo sabendo o preço, ele hesita. Marcelo desbloqueou o celular. Foi até a galeria. As fotos não estavam lá. Claro, estavam na câmera, conectada ao computador no quarto. Preciso voltar para o quarto, ele disse. O computador. Então vá, mas vá rápido. O quarto horário se aproxima. As criaturas de névoa abriram caminho. Marcelo correu para a porta do telhado, desceu as escadas. O prédio estava diferente agora. As paredes respiravam visualmente, expandindo e contraindo. Os números nas portas dos apartamentos mudavam toda vez que ele piscava. 301, 103, 686, 000. Chegou na porta do seu apartamento, ainda aberta. Entrou. O quarto estava destruído. Móveis virados, roupas espalhadas, mas o computador ainda estava lá, na mesa, intacto. A terceira foto ainda aberta na tela. Marcelo se sentou e foi direto nos arquivos. Selecionou as 3 fotos, o cursor pairando sobre deletar permanentemente. Um clique. Era só um clique. Espera. Ele pausou. Se virou. Mas não havia ninguém ali. A voz tinha vindo de dentro da própria cabeça. Sua própria voz. E se for mentira? E se deletar as fotos não mudar nada? E se ela te matar de qualquer jeito? Para! Marcelo sussurrou para si mesmo. Essas fotos valem milhões! Universidades, governos. Você seria famoso, rico, importante. Não importa. Importa sim. Você sempre quis ser importante, ser visto, ser lembrado. Essas fotos são sua chance. Marcelo fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu novamente, pressionou delete. A mensagem apareceu. Tem certeza que deseja deletar permanentemente? Esta ação não pode ser desfeita. Clicou em sim. As fotos desapareceram. Por um momento nada aconteceu. Então o computador começou a piscar. A tela ficou branca. E na tela branca, uma mensagem apareceu em texto preto. Falta uma. Quê? Eu deletei todas! Na nuvem, ele percebeu. O backup automático. As fotos tinham sido enviadas para a nuvem assim que ele conectou a câmera. Marcelo entrou na conta do Google. Google Fotos. Lá estavam as 3 fotos. Mas havia uma quarta. Uma que ele não tinha tirado. Na quarta foto, ele via a si mesmo. Sentado no sofá da sala, algumas horas atrás. E atrás dele, perfeitamente nítida, a criatura com a mão no seu ombro. Os olhos amarelados olhando diretamente para a câmera. Para quem estivesse vendo a foto. Para ele, agora. Isso foi tirado por ela, Marcelo percebeu. Ela me fotografou de volta. Selecionou todas as 4 fotos. Delete permanente. Esvaziar lixeira. Confirmou. Confirmou novamente. Aguardou a barra de progresso. Deletando 25%, 50%. Um estrondo na janela. A criatura estava lá, arranhando o vidro já quebrado, tentando entrar. As outras figuras nebulosas começaram a aparecer pela casa, saindo de sombras, de espelhos, de telas desligadas. 75%. A porta do quarto se abriu violentamente. A criatura principal entrou, agora mais sólida, mais real. Cada passo fazendo o chão tremer. 90%. Ela estava a 1 metro. Aquela mão de 6 dedos se estendendo. As garras centímetros do rosto de Marcelo. 100%. Arquivos deletados. Tudo parou. A criatura congelou, a mão ainda no ar. Por um longo momento, nada se mexeu. Então, ela recuou. 1 passo. 2. As figuras nebulosas começaram a se desfazer, virando fumaça que foi absorvida pelas sombras. A própria criatura principal começou a ficar menos sólida, mais transparente, como se estivesse sendo puxada de volta para onde veio. Mas antes de desaparecer completamente, ela falou uma última vez. Você escolheu certo. Mas lembre-se, alguns momentos não devem ser capturados.
Algumas coisas devem permanecer mistério. Conte sua história se quiser, mas sem prova, apenas palavras. E palavras. Palavras podem ser acreditadas ou não. A escolha é de quem escuta. E desapareceu. A casa voltou ao normal. Paredes deixaram de respirar. Os números nas portas se estabilizaram. O silêncio morto foi substituído por sons normais. Um carro passando na rua, alguém tossindo em outro apartamento, o zumbido distante de um refrigerador. Marcelo olhou para o relógio. 0502. 1 minuto antes do quarto horário. Ele tinha conseguido. Caiu da cadeira, exausto, e ficou no chão do quarto apenas respirando. Estava vivo. Estava são. Seu celular tocou. Roberto, o melhor amigo. Marcelo, cara, onde você estava? Te liguei 1000 vezes ontem à noite. Sem sinal, Marcelo disse, voz rouca. Tava sem sinal. Como assim? Tentei a noite toda. Você ok? Sua voz tá estranha. Tô ok. Foi uma noite longa. Olha, você viu as notícias? Tem um negócio bizarro rolando. Galera falando que viu uma criatura estranha nas estradas perto de Gravatá. Tá viralizando. Alguém até disse que conseguiu filmar, mas o vídeo desapareceu do celular da pessoa. Parada de filme, mano. Marcelo ficou em silêncio. Marcelo? Tá aí? Tô. Olha, depois eu te ligo. Preciso dormir. Desligou e se arrastou até a cama. Ainda estava completamente vestido, com as roupas sujas de poeira, terra e aquele lodo verde. Mas não importava. Apenas se deitou. Olhou para o teto. As manchas de umidade tinham voltado a ser apenas manchas, nada mais. Fechou os olhos. Marcelo acordou às 2 da tarde. Luz do sol entrando pela janela quebrada. Tudo parecia um sonho ruim. Mas quando se levantou, viu o estado da casa. Móveis virados, marcas de garras. A porta do quarto destruída. Passou os 3 dias seguintes limpando, consertando, tentando retornar à normalidade. Não contou para ninguém. Quem acreditaria? Uma semana depois estava dirigindo novamente, evitando a estrada velha, claro. Sempre pela BR agora, mesmo que demorasse mais. Mas às vezes, tarde da noite, quando estava revelando fotos no estúdio, ele via, no canto do olho, uma sombra que se movia errado, um reflexo no espelho que não devia estar ali. E sabia que parte da conexão nunca tinha sido totalmente quebrada, apenas enfraquecida. Marcelo nunca mais fotografou a noite, nunca mais tentou capturar o inexplicável. Passou a respeitar as histórias que sua avó contava, as lendas, os avisos, porque ele tinha aprendido uma verdade que poucos aprendem e sobrevivem para contar. Existem coisas neste mundo que devem permanecer não registradas. Mistérios que perdem seu poder quando são provados. E criaturas que existem justamente porque não acreditamos nelas. Fotografar é roubar um pedaço de alma. E algumas almas roubam de volta. Gostou dessa história? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais contos de terror do Nordeste brasileiro. E se você já viveu algo parecido, conta aí nos comentários. A gente lê todos. Até a próxima. Se você passar pela estrada velha entre Gravatá e Caruaru à noite, preste atenção. Tem um trecho, por volta do quilômetro 9, onde nenhum animal atravessa. Onde os motoristas sempre aceleram sem saber bem porquê. E se você olhar para a mata, pode ser que veja uma figura alta, magra demais, com olhos amarelados que refletem os faróis. Mas não pare, não tire foto, não tente provar. Apenas acelere e siga em frente. Porque Marcelo sobreviveu. Mas ele foi sortudo. E sorte é algo que não se repete 2 vezes quando se lida com o que não deveria ser visto. Esta é uma história real. Aconteceu em setembro de 2019. Os detalhes foram alterados para proteger os envolvidos, mas a essência é verdadeira. E Marcelo, se você está ouvindo isso, eu acredito em você. Todos nós, aqui no Nordeste, acreditamos, porque nós sabemos. Sempre soubemos. As lendas não são lendas, são avisos. E alguns avisos são escritos em sangue daqueles que não escutaram. Boa noite, durma bem. E nunca fotografe o que não compreende.